Na Terra, existem lugares que parecem habitar a fronteira sutil entre dois mundos. Não são apenas obras-primas da natureza, nem totalmente criações das mãos humanas, mas a fusão perfeita de ambos. Ali, falésias imponentes erguem-se ao lado de templos antigos, cavernas abraçam santuários sagrados e baías tranquilas refletem fortalezas de outros tempos. Cada bloco de pedra, cada curva da arquitetura transmite a sensação de ter nascido das próprias montanhas e rios, como se a construção não tivesse sido erguida, mas sim brotado do ventre da terra. Na jornada de hoje, na exploração de 15 lugares extraordinários, onde natureza e arquitetura antiga não se opõem, mas se fundem em perfeita harmonia. É essa união que criou uma beleza duradoura ao longo dos séculos, uma beleza tão serena e majestosa que parece fazer o próprio tempo desacelerar, silenciar e inclinar-se diante de sua eternidade. Número 15. Petra, Jordânia. No coração do deserto da Jordânia, onde penhascos de arenito queimados pelo sol brilham em tons de vermelho intenso, existe uma cidade antiga que parece saída de uma lenda. Petra não foi construída com pedras comuns, mas esculpida diretamente na montanha, como se natureza e humanidade tivessem unido forças para criar uma obra-prima. Há mais de 2000 anos, o reino nabateu transformou este lugar em uma capital próspera, e até hoje, Petra continua a surpreender o mundo. A entrada da cidade serpenteia por um desfiladeiro estreito com mais de 1 quilômetro de extensão, que se afunila gradualmente como um ritual de passagem rumo ao passado. Ao final do caminho, surge a visão mais espetacular Al-Kazné. Com quase 40 metros de altura, colunas coríntias e uma fachada ricamente esculpida, essa estrutura fascinou exploradores por séculos. Mas Petra não é apenas um único milagre. O local já abrigou um teatro com capacidade para mais de 3.000 pessoas, centenas de templos, tumbas e passagens talhadas diretamente nas paredes verticais de rocha. Esquecida por séculos, Petra foi redescoberta em 1812 pelo explorador suíço Johann Ludwig Burckhardt. Desde então, tornou-se uma das novas 7 maravilhas do mundo. Um lugar onde cada grão de areia e cada marca na pedra sussurram sobre uma era gloriosa que já passou. Número 14. Sigiriya, Sri Lanka. Imagine uma cidade real construída no topo de um imenso bloco de pedra com quase 200 metros de altura, erguendo-se acima da floresta tropical. Esse é Sigiriya, a espetacular fortaleza rochosa, frequentemente chamada de 8ª maravilha do mundo. Desde a base, a subida já é encantadora. Você atravessa jardins aquáticos antigos, projetados com perfeita simetria, e passa pelo Muro do Espelho, outrora polido a ponto de refletir a própria imagem, hoje gravado com centenas de poemas de amor do século VIII. Nas paredes elevadas da rocha, afrescos de donzelas celestiais ainda brilham com cores vivas após mais de um milênio. Perto do topo permanecem as enormes patas de leão em pedra, vestígios de uma estátua colossal que guardava a entrada do palácio. No cume, revelam-se antigas fundações, um reservatório elevado e uma vista panorâmica das florestas do Sri Lanka, que se estendem até o horizonte. Construída como palácio real sob o reinado do rei Kasyapa no século V, Sigiriya tornou-se depois um mosteiro budista antes de mergulhar no silêncio, coberta de musgo e mistério, até ser redescoberta por arqueólogos, despertando novamente a lenda suspensa entre céu e terra. Número 13. Santuário Madonna della Corona, Itália. Como um milagre entre céu e pedra, o Santuário Madonna della Corona agarra-se à encosta íngreme do Monte Baldo, a quase 800 metros acima do nível do mar. A distância parece um sonho. Uma capela antiga projetando-se da montanha, suspensa entre o paraíso e o abismo. Sua história remonta ao século XIII,
quando eremitas escolheram uma caverna no local como refúgio de oração silenciosa. No século XVII, a capela foi ampliada até se tornar a maravilha arquitetônica atual, integrada de forma tão perfeita à rocha que sua parede posterior não é feita de tijolos, mas da própria montanha bruta. Para chegar a esse local sagrado, os visitantes percorrem um caminho de peregrinação íngreme e sinuoso pela floresta ou sobem estreitas escadarias talhadas na encosta. Cada passo é um gesto de devoção, cada curva um convite à introspecção. Diante do santuário, sente-se não apenas admiração pela ousadia arquitetônica, mas também uma profunda quietude, onde o próprio batimento do coração ecoa entre nuvens e rochas. Não é um lugar para multidões, mas um refúgio para almas que buscam paz em meio ao mundo agitado. Número 12. Mosteiros de Meteora, Grécia. Talvez nenhum lugar no mundo faça você se sentir tão pequeno e ao mesmo tempo tão reverente quanto os mosteiros de Meteora, onde mosteiros antigos se equilibram no topo de colunas rochosas que chegam a quase 400 metros acima do vale. Desde o século XIV, em tempos de guerra e instabilidade, monges ortodoxos buscaram refúgio entre as montanhas de arenito da Tessália. Em vez de se esconderem em cavernas ou florestas, escalaram pilares de pedra aparentemente inacessíveis, içando tijolos e madeira para construir mosteiros suspensos no céu. Durante séculos, a única forma de acesso era por cordas e roldanas. Pessoas e suprimentos eram erguidos em redes suspensas no ar, um verdadeiro teste de fé. No século XVI, Meteora abrigava 24 mosteiros ativos. Hoje restam apenas 6 em funcionamento, mas todos ainda irradiam uma majestade quase surreal. Ao pôr do sol, a luz dourada cobre as rochas, os sinos ecoam pelo vale e as silhuetas dos monges surgem na névoa. Momentos que parecem pertencer a outro mundo. Número 11. Mont Saint-Michel, França. Há lugares que fazem você se perguntar, é obra humana ou sonho do mar? Mont Saint-Michel, a abadia medieval situada em uma ilha de maré na costa da Normandia, é uma das criações mais impressionantes da Europa. Quando a maré sobe, a ilha transforma-se em uma fortaleza isolada no oceano. Quando a água recua, surge um caminho de pedra, como por encanto. A primeira construção data do século VIII, inspirada por uma visão na qual o arcanjo Miguel apareceu em sonho a um bispo, pedindo a construção de um santuário sobre o rochedo. Ao longo dos séculos, o local evoluiu de uma pequena capela para um complexo arquitetônico grandioso, com abadia gótica, torre sineira, claustros e até uma vila ao redor, empilhados como uma espiral de pedra em direção ao céu. Erguida a quase 92 metros acima do nível do mar, a abadia foi, na Idade Média, o terceiro destino de peregrinação mais importante do cristianismo. Hoje, o local recebe mais de 3 milhões de visitantes por ano, independentemente de o mar cercar a ilha ou abrir passagem. Quando a noite cai, luzes douradas refletem na água escura, e Mont Saint-Michel parece flutuar entre dimensões, um santuário onde a fronteira entre céu e terra se dissolve ao ritmo das ondas. Número 10. Hanging Temple, China. Aos pés da majestosa cordilheira Hengshan, na província de Shanxi, existe um templo que parece desafiar a gravidade. O Hanging Temple, também conhecido como Xuankong-si, agarra-se a um penhasco íngreme a cerca de 75 metros acima do vale, como se estivesse suspenso no ar. Construído há mais de 1.500 anos, no final da dinastia Wei do Norte, o templo é uma combinação impressionante de ousadia arquitetônica e devoção espiritual. Toda a estrutura é sustentada por vigas de madeira cravadas profundamente na rocha, criando uma sensação de fragilidade quase sem peso, mas que resistiu a séculos de vento,
chuva e até terremotos. No interior, há cerca de 40 salões e pavilhões interligados por passagens estreitas, pontes de madeira e plataformas de pedra presas à encosta. O que torna o templo verdadeiramente único é sua harmonia interreligiosa. É o único templo na China que honra simultaneamente o budismo, o taoísmo e o confucionismo dentro do mesmo espaço sagrado. Ao permanecer na base do penhasco e olhar para o templo seguindo a curva da montanha, é possível acreditar que ele não foi construído, mas nasceu da própria pedra. Entre o silêncio do céu e da terra, o Hanging Temple sussurra sobre o delicado equilíbrio entre fragilidade e eternidade. Número 9. Church of St. Magdalena, Itália. Escondida em um vale alpino sereno, cercada por prados verdejantes e florestas de pinheiros, encontra-se uma pequena, porém encantadora igreja, a Chiesa di Santa Maddalena. É uma igreja campestre situada aos pés das majestosas Dolomitas, onde natureza e fé parecem se fundir silenciosamente. Segundo a tradição, a igreja foi construída no século XIV, exatamente no local onde uma estátua de Santa Madalena teria sido encontrada, após ser levada pela água e parar ali como guiada por mãos divinas. Desde então, a colina tornou-se um lugar sagrado ao longo das gerações. A arquitetura é simples telhado inclinado, fachada branca suave e uma torre sineira esguia. Mas é justamente essa humildade que a faz brilhar diante do cenário grandioso ao fundo, os picos dramáticos do grupo Odol, erguendo-se como lâminas contra o céu, ora envoltos em névoa, ora iluminados pelo dourado do entardecer. Quando o sol se põe e a luz toca as rochas prateadas, toda a paisagem parece uma pintura a óleo viva, com a pequena igreja como o toque final delicado da obra-prima. Não é um lugar de multidões ou ostentação, mas um símbolo de silêncio e pureza, onde a alma se sente pequena e, ao mesmo tempo, confortada pela majestade tranquila da natureza. Número 8. Bagan, Myanmar. Não é um templo, nem dois, mas mais de 2.000 templos, pagodes e mosteiros espalhados por uma vasta planície às margens do rio Ayeyarwady. Bagan, antiga capital do reino de Pagan, é um dos maiores complexos religiosos do mundo, onde mais de 10.000 estruturas sagradas foram erguidas ao longo de poucos séculos. Durante o auge, entre os séculos XI e XIII, Bagan foi o centro do budismo Theravada, onde reis competiam em devoção construindo templos para acumular mérito espiritual. Cada estrutura, grande ou pequena, era ricamente decorada com imagens de Buda, flores de lótus, criaturas míticas e cenas das escrituras. O que torna Bagan verdadeiramente espetacular é a forma como a natureza envolve tudo. Na névoa da manhã, torres pontiagudas elevam-se como preces silenciosas. Pássaros cruzam o céu enevoado e o nascer do sol pinta de dourado milhares de telhados de tijolos avermelhados. Hoje, muitas construções carregam as marcas do tempo, algumas danificadas por terremotos, outras lentamente se desgastando. Mas é justamente essa decadência que dá a Bagan seu encanto hipnótico. O lugar não precisa de holofotes, pois cada amanhecer que atravessa seus arcos antigos já desperta os ecos de uma era dourada enterrada na poeira e no silêncio. Número 7. Civita di Bagnoregio, Itália. Erguida sobre um planalto vulcânico em constante erosão, cercada por desfiladeiros profundos na região do Lácio, Civita di Bagnoregio é a vila que parece flutuar entre o céu e o tempo. Os italianos a chamam de La Città che muore, a cidade que está morrendo, não porque sua alma esteja desaparecendo, mas porque o solo sob seus pés é lentamente consumido pela erosão. Fundada há mais de 2.500 anos pelos antigos etruscos, Civita foi um próspero vilarejo medieval. No entanto, a fragilidade do terreno e o isolamento geográfico ao longo dos séculos levaram muitos moradores a partir. Hoje, apenas algumas dezenas de pessoas vivem ali o ano todo, mas sua beleza permanece intacta.
O único acesso é uma estreita ponte para pedestres que atravessa o abismo ao redor. Frágil, mas impressionante. Ao caminhar pelas ruas de pedra, sente-se como se estivesse atravessando um portal no tempo. Casas de tufo preservadas, uma pequena praça com fonte antiga e paredes cobertas de era sussurram histórias de gerações passadas. Em dias de neblina, Civita parece suspensa no ar, como um sonho. E talvez seja justamente em sua fragilidade que reside sua eternidade. Um fragmento do mundo antigo pairando sobre o moderno. Número 6. Our Lady of the Rocks, Montenegro. No lendário Golfo de Kotor, onde as águas calmas refletem o céu e montanhas verdes erguem-se como guardiãs antigas, surge uma pequena ilha artificial repleta de fé e lenda. É a Our Lady of the Rocks, uma igreja construída literalmente sobre pedras. Segundo a tradição local, em 1452, 2 pescadores encontraram um ícone da Virgem Maria, repousando sobre um rochedo no meio da baía. Eles levaram a imagem para casa, mas na manhã seguinte, ela reapareceu exatamente no mesmo local. Acreditando tratar-se de um sinal divino, os habitantes da cidade vizinha de Peraste começaram a lançar pedras naquele ponto, dia após dia, ano após ano. Com o tempo, do fundo do mar surgiu uma ilha, formada por pedras, fé e até destroços de navios afundados. Sobre ela, foi construída uma elegante igreja com cúpula azul clara e interior adornado com objetos de prata trabalhados à mão, cada peça contando uma história de gratidão e sobrevivência. Até hoje, todo dia 22 de julho, moradores realizam a antiga cerimônia chamada fazinada, navegando até a ilha para lançar novas pedras ao mar, mantendo-a viva. Vista de longe, Our Lady of the Rocks parece uma joia tranquila repousando sobre águas azul turquesa, símbolo da fé persistente e da capacidade humana de transformar crença em realidade. Número 5. The Eye of the Earth, Croácia. Escondido entre as colinas calcárias do sul da Croácia, onde florestas selvagens e penhascos íngremes se entrelaçam, um rio antigo emerge suavemente do coração da terra, não com um rugido, mas com uma respiração constante e serena. É o rio Cetina, e em sua nascente encontra-se uma maravilha natural pouco conhecida, o chamado Olho da Terra. Izvor Cetini, visto de cima, parece um enorme olho azul turquesa, cristalino, com bordas escuras que mergulham em profundezas misteriosas. Mergulhadores já registraram mais de 155 metros de profundidade, mas seu fundo verdadeiro ainda permanece desconhecido. A água é tão transparente que é possível ver cada pedra, cada planta submersa, como se estivéssemos olhando diretamente para a alma do planeta. Ao lado dessa nascente quase surreal, há uma pequena capela de pedra do século IX, praticamente escondida pela paisagem. Não há placas, não há multidões, apenas o som do vento, o murmúrio da água e um silêncio tão profundo que se torna sagrado. Não é um destino turístico movimentado, mas para aqueles que já estiveram diante desse olho e contemplaram sua quietude hipnotizante, a memória permanece, como se tivessem tocado algo antigo, sagrado e intocado pelo tempo. Número 4. Leshan Giant Buddha, China. Onde 3 grandes rios se encontram na província de Sichuan, um Buda monumental medita há mais de 1.300 anos, observando calmamente as águas turbulentas abaixo. O Leshan Giant Buddha é a maior estátua de Buda esculpida em pedra do mundo, com 71 metros de altura, talhada diretamente na encosta rochosa no início do século VIII, durante a dinastia Tang. Apenas uma de suas orelhas mede mais de 7 metros de comprimento, e uma única unha é grande o suficiente para acomodar uma pessoa adulta sentada. Mas o que torna essa obra verdadeiramente extraordinária não é apenas seu tamanho, é sua localização.
Ela foi esculpida exatamente na confluência de 3 rios conhecidos por suas correntes perigosas, onde embarcações frequentemente naufragavam. Segundo a tradição, um monge chamado Haitong iniciou o projeto acreditando que o olhar compassivo do Buda acalmaria as águas violentas. Embora tenha morrido antes da conclusão, seus discípulos continuaram o trabalho por quase um século. Ainda mais impressionante é o sistema de drenagem antigo, discretamente escondido nos cabelos, ombros e dobras das vestes da estátua, que até hoje protege a estrutura contra a erosão. Ao permanecer aos pés da estátua e olhar para seu rosto sereno voltado ao rio, percebe-se que não se trata apenas de uma escultura, mas de uma manifestação atemporal de fé, gravada na própria essência da terra. Número 3. Covão dos Conchos, Portugal. Se você visse apenas uma fotografia deste lugar, poderia pensar que se trata de um portal para outra dimensão. Um buraco negro no meio de um lago tranquilo. Mas Covão dos Conchos, localizado no Parque Natural da Serra da Estrela, não é uma formação natural. É uma obra de engenharia humana, bela a ponto de parecer irreal. Construído em 1955, esse misterioso ralo do lago faz parte de um sistema subterrâneo de 1.500 metros que transfere água da Lagoa Ribeira das Naves para a Lagoa Comprida, integrando a rede hidroelétrica da região. Em vez de uma estrutura industrial rígida, os engenheiros criaram algo totalmente integrado à paisagem. O vertedouro circular de pedra, coberto de musgo e marcado pelo tempo, engole a água como uma flor invertida em plena abertura. Não há placas, não há cercas, não há explicações. Ele simplesmente existe, silencioso como um segredo que a natureza decidiu não esconder. Na primavera, o lago é cercado por prados verdes e flores silvestres, enquanto a água continua desaparecendo suavemente nas profundezas. Há lugares que não nascem do conflito entre humanidade e natureza, mas da harmonia. Covão dos Conchos é um deles, onde engenharia se transforma em arte e a obra humana assume a poesia silenciosa da terra ao redor. Número 2. Tridrangaviti, Lighthouse, Islândia. Imagine um rochedo solitário emergindo do Atlântico Norte gelado. Sem árvores, sem trilhas, sem sinais de vida. E no topo dessa coluna de basalto ergue-se um farol, pequeno, isolado, mas firme, como um sentinela solitário diante do oceano. O Tridrangaviti Lighthouse é o farol mais remoto da Islândia e, talvez, uma das estruturas mais inacessíveis já construídas pelo ser humano. Situado sobre um pilar rochoso de 40 metros acima das ondas violentas, foi construído em 1939. Na época, não havia helicópteros ou equipamentos modernos de segurança, apenas trabalhadores corajosos escalando a rocha escorregadia, carregando tijolos e cimento sob ventos cortantes e abismos profundos. A construção é simples, paredes brancas, telhado vermelho, sem ostentação. Mas sua missão é grandiosa: guiar navios para longe das formações rochosas traiçoeiras daquela região marítima. Hoje, o farol só pode ser acessado por helicóptero e em condições climáticas favoráveis. Ali, entre mar, pedra e céu, entende-se que alguns lugares não precisam de multidões para serem grandiosos. Apenas de um propósito e da coragem para enfrentar tempestades. Número 1. Drina River House, Sérvia. No meio das águas azul esverdeadas do rio Drina, onde o fluxo serpenteia pelas montanhas Tara, há uma pequena casa que encantou o mundo. Ela não está na margem, não repousa na encosta. Está erguida sobre uma rocha solitária no meio do rio. A Drina River House é modesta, isolada e resiliente, um símbolo silencioso de vida em meio à natureza selvagem. Foi construída pela primeira vez em 1968 por um grupo de jovens praticantes de caiaque que desejavam um local de descanso no meio do rio.
escolheram uma rocha moldada por milênios e transportaram cada tábua de madeira em barcos, algumas até deixadas para serem levadas pela própria correnteza. Ao longo de mais de 50 anos, a casa foi repetidamente destruída por enchentes e tempestades, e a cada vez os moradores locais a reconstruíram, não apenas por hábito, mas como um gesto silencioso de respeito à natureza. Nós existimos. Da margem você verá o vento balançando suavemente o telhado, um pássaro pousando por um instante antes de partir e um silêncio suave envolvendo tudo. Não é grandiosa nem monumental, mas a Drina River House toca o coração com sua força discreta, sua delicada resistência e a coragem de permanecer imóvel em um mundo apressado. Ao longo desta jornada, viajamos por lugares onde a fronteira entre natureza e criação humana simplesmente desaparece. De templos esculpidos em rochas milenares a vilarejos suspensos no tempo, de faróis solitários enfrentando o oceano a pequenas casas desafiando rios indomáveis, cada destino revelou algo maior do que sua própria beleza. Esses lugares não são apenas cenários impressionantes, são testemunhos vivos de fé, coragem, engenhosidade e da profunda conexão entre o ser humano e a terra. Alguns nasceram do silêncio da contemplação. Outros surgiram da necessidade, da sobrevivência ou da devoção. Mas todos compartilham algo em comum: permanecem. Em um mundo que se move cada vez mais rápido, eles nos lembram de desacelerar, de observar, de sentir. Talvez a verdadeira maravilha não esteja apenas nas pedras, nas montanhas ou nas águas, mas na capacidade humana de sonhar, construir e coexistir com a natureza sem apagá-la. E você? Qual desses lugares mais tocou seu coração?